Série 8. O mistério da realidade. Bloco 1. A natureza da realidade. Se tudo o que você chama de realidade não fosse exatamente o que você pensa? E se o mundo que você vê, toca, mede e nomeia fosse apenas uma camada de algo muito mais profundo? Hoje, neste primeiro bloco da série O Mistério da Realidade, nós não vamos oferecer respostas prontas. Vamos fazer algo mais importante. Vamos questionar o óbvio. Por que toda a grande expansão de consciência começa quando te parecia sólido, começa a se mover? Este é o canal Elevação da Consciência, onde unimos espiritualidade, ciência moderna, física, neurociência, cosmologia e os ensinamentos mais profundos da humanidade, não para criar crenças, mas para expandir a percepção. E a pergunta que abre esta série é simples, e ao mesmo tempo, a mais profunda de todas: o que é real? O que chamamos de real? Desde pequenos, aprendemos que realidade é aquilo que podemos ver, tocar, medir, comprovar. Mas será que isso é verdade? A ciência moderna já nos mostrou algo desconcertante. A maior parte da realidade não é visível. Átomos são quase totalmente vazios. A matéria sólida, na verdade, é um campo vibracional. O que sentimos como forma é uma interpretação neurológica de frequências. Ou seja, aquilo que você chama de realidade física é, em grande parte, uma construção da mente. A pergunta então muda: a realidade é aquilo que existe ou aquilo que somos capazes de perceber? A realidade é objetiva ou interpretada? Durante séculos, acreditamos que o mundo existe da mesma forma para todos. Mas a neurociência nos mostra algo radical. Não percebemos o mundo como ele é, percebemos como nosso cérebro interpreta. Cores não existem fora da mente. O som não existe fora da mente. O cheiro não existe fora da mente. O que existe são ondas, frequências, estímulos. A mente traduz tudo isso em uma experiência chamada realidade. Dois seres podem viver no mesmo ambiente e habitar mundos completamente diferentes. A realidade, então, não é apenas externa. Ela é co-criada pela percepção. A neurociência da realidade percebida. Seu cérebro não vê o mundo. Ele cria um modelo interno do mundo. A cada segundo, ele filtra informações, descarta dados, preenche lacunas, antecipa padrões. Isso significa algo profundo. Você nunca acessa a realidade diretamente. Você acessa uma representação dela. E isso não é espiritualidade. Isso é neurociência moderna. O que você chama de mundo é uma simulação interna altamente sofisticada. A física moderna e o colapso da realidade. A física quântica levou esse questionamento ainda mais longe. No nível subatômico, partículas se comportam como ondas, possibilidades existem antes da observação, o ato de observar influencia o resultado. O famoso experimento da dupla fenda revelou algo inquietante: a realidade muda quando é observada. Não é apenas o que existe que importa, mas quem observa. Isso quebra o antigo paradigma materialista e nos aproxima de algo que os místicos já diziam há milênios. Maya, o véu da ilusão. Nas tradições orientais, especialmente no hinduísmo e no budismo, existe um conceito central: Maya, a ilusão da realidade. Maya não significa que o mundo não exista. Significa que o mundo não é o que parece. O que vemos são aparências. O que sentimos são fenômenos. O que chamamos de real é um recorte limitado do todo. Assim como um sonho parece real enquanto estamos dentro dele, a realidade cotidiana também é um estado de consciência específico. Mundos fenomenais e consciência. Filósofos como Kant já diziam: não conhecemos a coisa em si, apenas o fenômeno. Ou seja, há uma realidade última, mas acessamos apenas suas manifestações. A espiritualidade chama isso de véu, ilusão, mundo denso. A ciência chama de percepção, modelo mental, representação neural. Palavras diferentes, apontando para a mesma verdade. A realidade existe sem o observador? Essa é uma das perguntas mais profundas da ciência e da filosofia. A realidade existe se ninguém a observa? A física quântica sugere que a observação participa da manifestação.
Isso não significa que você cria o mundo sozinho, mas significa que a consciência é parte fundamental da equação. A realidade não é algo separado de você. Você está dentro dela, e ela está dentro de você. O humano como interface da realidade. Você não é apenas um corpo vivendo em um mundo. Você é um campo de percepção, um centro de consciência, um ponto de interação entre o invisível e o visível. A realidade não acontece apenas fora. Ela acontece através de você. Quando sua consciência muda, a realidade percebida muda. Por que isso muda tudo? Porque se a realidade é percebida, então expandir a consciência expande o mundo. Curar a mente muda a experiência. Elevar a consciência muda a realidade vivida. Ampliar a percepção transforma o que é possível. Não porque o mundo externo mudou, mas porque o observador mudou. O portal está aberto. E lembre-se, quando a consciência se expande, a realidade nunca mais é a mesma. Bem-vindo à elevação da consciência. Bloco 2. Matéria, energia e informação, a linguagem do universo. Tudo o que existe, fala. As estrelas falam. As células falam. O seu corpo fala. O universo inteiro está em constante comunicação. A pergunta não é se o universo fala. A pergunta é: nós aprendemos a escutar? Vimos que a realidade não é apenas aquilo que parece ser. Agora, vamos dar um passo além. Vamos olhar para a base de tudo que existe e descobrir que matéria, energia e informação não são coisas separadas, mas expressões diferentes de uma mesma linguagem universal. O fim do materialismo clássico. Durante séculos, acreditamos que o universo é feito de matéria sólida, a consciência surge da matéria, tudo pode ser explicado apenas por partículas. Mas a ciência moderna revelou algo revolucionário: a matéria não é fundamental. No nível mais profundo, átomos são quase totalmente vazios, partículas surgem e desaparecem. O que chamamos de coisa é, na verdade, um padrão vibracional. A matéria não é o ponto de partida. Ela é o resultado. Energia, a ponte entre o invisível e o visível. Einstein já nos mostrou, I igual a mc ao quadrado. Matéria é energia condensada. Mas o que isso realmente significa? Significa que tudo que você toca é energia em um estado específico, seu corpo é energia organizada, pensamentos são formas sutis de energia. A diferença entre uma rocha, uma planta e um ser humano não é de substância, é de organização da energia. Informação, o código indizível do universo. Aqui entramos em algo ainda mais profundo. A ciência começou a perceber que energia sozinha não explica tudo. Existe algo que organiza, orienta e estrutura a energia. Isso é chamado de informação. O universo não é apenas energia em movimento. Ele segue padrões. Ele obedece a códigos. Assim como um software organiza um computador, um código organiza uma linguagem, a informação organiza a realidade. O DNA é um dos maiores exemplos disso. Fisicamente, ele é apenas uma molécula. Mas funcionalmente, ele é informação pura. Ele contém instruções, códigos e padrões de organização. O mais impressionante? O DNA responde ao ambiente, à emoção e à consciência. Estudos em epigenética mostram que pensamentos, emoções e estilo de vida podem ativar ou silenciar genes. Ou seja, a informação que você emite dialoga com a informação do seu corpo. A física quântica nos mostra que partículas emergem de campos, campos precedem a matéria, o vazio não é vazio. O chamado vácuo quântico é, na verdade, um oceano de possibilidades, um campo de informação, um reservatório criativo. Alguns cientistas chamam isso de campo quântico, campo unificado, campo de ponto zero. Tradições espirituais chamam de Akasha, Logos, mente cósmica, consciência universal. Palavras diferentes. Mesma essência. Se existe informação, então existe linguagem. A matemática descreve o universo com precisão absurda. As leis físicas seguem padrões elegantes.
As formas da natureza repetem geometrias sagradas. Nada disso é aleatório. O universo escreve, calcula, organiza. Grandes mestres sempre disseram isso. Pitágoras dizia que tudo é número. Platão falava de formas ideais. Os egípcios falavam da palavra criadora. No Evangelho de João, no princípio era o Verbo. Verbo é palavra. Palavra é informação. Informação cria forma. Consciência, o leitor do código. Aqui chegamos a um ponto crucial. Se existe um código, alguém o lê. A consciência não parece ser um produto da matéria, mas o campo que interpreta a informação. Você não é apenas feito de matéria. Você é um processador consciente de informação. Seu cérebro é o instrumento. Sua mente é o interface. Sua consciência é o observador. O dia a dia, informação em ação. Isso não é abstrato. Quando você muda um pensamento, muda uma emoção, muda uma intenção, você muda a informação que emite. E essa informação afeta seu corpo, afeta suas relações, afeta suas escolhas. Por isso, ambientes têm clima, palavras curam ou ferem, músicas transformam estados internos. Tudo é comunicação informacional. Mestres que compreendiam isso, Jesus curava pela palavra. Buda ensinava pela consciência. Alguns pajés curam pelo canto. Mantras reorganizam a mente. Orações reorganizam o campo interno. Isso não é magia no sentido superficial. É linguagem profunda da realidade. Eles sabiam: quem muda a informação, muda a forma. O colapso do velho paradigma. O velho paradigma dizia: a matéria cria a mente. O novo paradigma sugere: a informação e a consciência moldam a matéria. Isso não elimina a ciência. Pelo contrário, expande a ciência. A espiritualidade deixa de ser crença. Ela se torna experiência mensurável. Você fala com o universo. Você não vive em um universo mudo. Você vive em um universo que responde. Cada pensamento é uma mensagem. Cada emoção é um sinal. Cada intenção é uma instrução. Matéria, energia e informação dançam juntas o tempo todo. E agora, vamos ainda mais fundo, no tempo, nas realidades múltiplas, na consciência como base do universo. Mas antes, não esqueça de compartilhar em suas redes sociais, com sua família, amigos e amigas. E, caso queira ajudar nosso canal financeiramente para incluirmos uma programação diária de elevação da consciência, nosso PX está na descrição. Sua contribuição faz toda a diferença. E, quando aprendemos a linguagem do universo, a realidade começa a nos escutar. Bloco 3. Tempo, consciência e percepção. O tempo é real ou é uma experiência? Desde que nascemos, nos ensinam algo como verdade absoluta: o tempo passa. O passado ficou para trás. O futuro ainda não chegou. Mas, e se isso não for exatamente assim? E se o tempo não for algo que existe fora de nós, mas algo que acontece dentro da consciência? Vamos atravessar uma das perguntas mais profundas da existência humana: o que é o tempo e quem o percebe? O tempo não é igual para todos. A ciência moderna já confirmou algo que antes parecia filosofia. Albert Einstein demonstrou, com a relatividade, que o tempo não é absoluto, o tempo se dilata, o tempo depende do observador. Ou seja, o tempo muda de acordo com a consciência que o experimenta. 1 minuto de dor parece eterno. Um momento de amor passa rápido. O relógio marca o mesmo tempo, mas a experiência interna é completamente diferente. O cérebro e a ilusão do tempo linear. A neurociência mostra que o cérebro não percebe o tempo diretamente. O que ele faz? Organiza memórias, projeta possibilidades, cria uma narrativa contínua. O tempo linear é uma construção neurológica. Na verdade, o passado existe como memória, o futuro existe como imaginação, o único ponto real de experiência é o agora. O presente, onde tudo acontece. Todas as tradições espirituais apontam para o mesmo lugar.
Jesus dizia: "O reino de Deus está entre vós." Buda falava do estado de atenção plena. Místicos chamavam de eterno agora. Não é poesia. É precisão. Tudo o que você já viveu, viveu no presente. Tudo o que viverá só poderá acontecer no presente. O agora é o único portal da realidade. Por que sofremos no tempo? Sofremos porque carregamos o passado, tememos ou sofremos de ansiedade pelo futuro e raramente habitamos o presente. A consciência fragmentada vive em 3 tempos. A consciência expandida vive em um só. Quando você está totalmente presente, a ansiedade diminui, a clareza aumenta, a percepção se amplia. Não porque o tempo muda, mas porque a consciência muda. O tempo na visão de civilizações antigas. Muitos povos antigos nunca acreditaram em tempo linear. Os maias viam o tempo como ciclos. Os hindus falam de yugas. Os gregos falavam de Cronos e Kairos. Cronos, tempo mecânico. Kairos, tempo vivido, sagrado. E existem tradições ainda mais profundas. Revai, a revolução ao redor do meio. O tempo como movimento cósmico, além da linha. Algumas tradições cosmológicas, antigas e modernas, afirmam que o tempo linear, como o percebemos na Terra, é apenas uma forma dos seres humanos de percepção. Segundo essas visões, civilizações muito mais antigas ou mais conscientes e elevadas, descritas em tradições que falam de povos como os Pleiadianos, Arcturianos ou Sírios, não enxergariam o tempo como uma linha reta, mas como um movimento consciente em direção a um centro maior. Nessa visão, o tempo seria compreendido como uma revolução ao redor do meio. Não um girar aleatório no espaço, mas um deslocamento ordenado do planeta, do sistema solar e da galáxia, em torno de um centro cósmico maior, ainda não plenamente compreendido pela ciência atual. Curiosamente, a própria ciência já reconhece movimentos semelhantes: a precessão dos equinócios, o deslocamento do sistema solar pela galáxia, a dança das galáxias em torno de centros gravitacionais. Isso nos mostra que não estamos parados, nem girando sem sentido. Estamos em movimento contínuo, em direção a algo. A ciência moderna ainda não conhece completamente esse centro último. Mas já sabe que galáxias giram em torno de núcleos, superaglomerados seguem fluxos invisíveis, há forças estruturantes além do que conseguimos medir hoje. Tradições espirituais chamaram isso de centro da criação. Fonte: consciência primordial. 1. O coração do cosmos. A ciência chama de estruturas de larga escala, energia escura, campos fundamentais ainda desconhecidos. Palavras diferentes. A mesma busca. E, se o universo inteiro se move em direção a um centro, talvez o despertar da consciência humana seja o mesmo movimento, não para fora, mas para dentro. Talvez evoluir não seja ir adiante no tempo, mas lembrar o centro. E quando lembramos o centro, o tempo deixa de ser inimigo e se torna caminho. Consciência expande, tempo se transforma. Quanto mais limitada a consciência, mais rígido o tempo, mais ansiedade, mais sensação de falta. Quanto mais expandida, mais presença, mais plenitude, mais sensação de eternidade. Alguns estados meditativos profundos mostram isso claramente. Horas parecem minutos, ou minutos parecem desaparecer. O tempo não acabou. A consciência que saiu do relógio. A física moderna concorda com os místicos. Hoje, físicos discutem seriamente que o tempo pode ser emergente, o tempo pode não existir no nível fundamental, o universo pode ser atemporal. Alguns modelos sugerem que tudo já existe, passado, presente e futuro coexistem, a consciência navega por esses estados. Isso aproxima a ciência e espiritualidade de forma inédita. O agora como poder criador. Se o único momento real é o agora, então é aqui que tudo acontece. É no agora que você cura, você escolhe, você transforma. Viver no presente não é fugir do mundo. É entrar plenamente nele. É sair da ilusão do tempo e entrar na experiência da vida. Um convite à experiência.
Por alguns segundos, agora, sinta sua respiração, sinta seu corpo, sinta o silêncio por trás dos pensamentos. Perceba, o tempo diminui quando a presença aumenta. Isso não é teoria. É experiência direta. Você não vive no tempo. O tempo acontece em você. Quando a consciência desperta, o tempo deixa de ser prisão e se torna movimento consciente. E agora, vamos atravessar ainda mais fundo, realidades múltiplas, universos paralelos e a consciência como ponte entre mundos. Se você estiver gostando do vídeo, aproveite, curta, compartilhe e comente. Porque quando mudamos a forma de perceber o tempo, mudamos a forma de viver a realidade. Bloco 4. Realidades múltiplas e paralelas. E se a realidade fosse maior do que imaginamos? E se esta realidade que chamamos de vida não fosse tudo o que existe? E se o mundo que vemos, tocamos e chamamos de real fosse apenas uma camada, uma frequência, uma das muitas expressões da existência? Agora, vamos atravessar um tema profundo, delicado e sagrado. Um tema que exige não apenas razão, mas coração aberto. Falaremos sobre realidades múltiplas e paralelas. Não como fantasia, não como fuga da realidade, mas como expansão da compreensão do que é real. A realidade não é única, ela é estratificada. Durante muito tempo, acreditamos que existe um único mundo, uma única realidade, uma única dimensão de existência. Mas tanto a ciência moderna quanto as tradições espirituais antigas apontam para algo diferente. A realidade parece ser estratificada em níveis. Assim como ondas de rádio coexistem no mesmo espaço, frequências diferentes ocupam o mesmo ambiente, a existência pode conter múltiplas realidades coexistindo, perceptíveis de acordo com o nível de consciência. A ciência começa a tocar o invisível. Na física moderna, surgem hipóteses como universos paralelos, multiverso, dimensões extras, mundos matematicamente possíveis. Na mecânica quântica, partículas existem em superposição, estados múltiplos coexistem até a observação, o observador participa da realidade percebida. A ciência ainda não afirma tudo isso como fato final. Mas ela já não descarta. Ela questiona. E questionar é o primeiro passo para despertar. A espiritualidade sempre soube. Enquanto a ciência começa a tocar esse mistério, a espiritualidade sempre falou disso. Tradições antigas afirmam que existem mundos sutis, planos espirituais, dimensões de consciência, realidades invisíveis aos sentidos físicos. No hinduísmo, fala-se de lokas. No budismo, de diferentes reinos de existência. No xamanismo, do mundo visível e do mundo dos espíritos. E no espiritismo, Allan Kardec e os planos de existência. Allan Kardec trouxe uma visão clara e organizada. Segundo os ensinamentos espíritas, a realidade material é apenas uma camada, o espírito transita por diferentes planos, a consciência sobrevive à morte do corpo físico. Esses planos não são lugares físicos, mas estados vibracionais da consciência. Quanto mais elevada a consciência, mais sutil a realidade percebida, mais amorosa a experiência, mais integrada a visão do todo. Grandes mestres e a multidimensionalidade. Jesus dizia: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Essa frase simples carrega uma profundidade imensa. Não fala de casas físicas. Fala de níveis de existência. Buda ensinava que o sofrimento está ligado ao nível de percepção. Místicos cristãos falavam de céus espirituais. Pajés descrevem viagens entre mundos. Todos apontam para o mesmo princípio: a consciência se move entre realidades. Realidades paralelas não estão longe. Um ponto importante: essas realidades não estão necessariamente distantes no espaço. Elas estão em frequências diferentes. Assim como você não vê ondas de Wi-Fi, mas elas atravessam você agora, existem dimensões da realidade que atravessam o nosso mundo, sem serem percebidas pelos sentidos físicos. Não porque não existam, mas porque não estamos sintonizados. Consciência como chave de acesso. Aqui está o ponto central. A consciência é a chave. Não é o corpo que acessa outras realidades.
é o estado interno. Estados elevados de consciência, meditação profunda, oração sincera, experiências de quase morte, êxtase espiritual, frequentemente relatam sensação de unidade, percepção ampliada, amor absoluto, ausência de tempo. Essas experiências não são exclusivas de místicos. Elas aparecem em culturas, épocas e pessoas diferentes. Isso sugere algo importante: a experiência é real, mesmo que a explicação varie. O amor como frequência entre mundos. Um padrão se repete em quase todos os relatos espirituais profundos: o amor. Não o amor emocional apenas, mas o amor como campo, como frequência. Muitos descrevem realidades onde não existe julgamento, não existe medo, não existe separação. Isso não é fuga da vida. É lembrança da origem. Por que não vemos essas realidades sempre? Porque a consciência humana foi treinada para sobreviver, competir, controlar e temer. Esses estados densificam a percepção. Quanto mais medo, mais estreita a realidade. Quanto mais amor, mais ampla a percepção. Não é a punição. É coerência vibracional. O dia a dia também é multidimensional. Não precisamos ir longe. Observe, uma mesma situação gera realidades diferentes para pessoas diferentes. O mesmo acontecimento cria mundos internos distintos. A realidade não é apenas o que acontece. É como a consciência interpreta. Você já transitou entre realidades. Momentos de amor profundo, presença total, silêncio interior, tudo isso são pequenas portas. Você não saiu do mundo. Você entrou mais profundamente nele. Você é mais do que um habitante de um mundo. Você não é apenas um ser vivendo em uma única realidade. Você é uma consciência capaz de transitar por diferentes níveis de existência. O despertar não é ir para outro mundo. É perceber que o mundo é maior. E quanto mais amor, mais ampla a realidade. Porque quando a consciência se expande, a realidade responde. Bloco 5. A consciência como base do universo. Antes de tudo, havia a consciência. Antes do tempo. Antes da matéria. Antes das estrelas, dos átomos e das galáxias. Havia algo. Não algo como uma coisa, mas algo como presença. Agora, neste bloco, vamos tocar uma das perguntas mais profundas que a humanidade já fez. O que vem primeiro, a matéria ou a consciência? E talvez, ao final deste vídeo, você não apenas compreenda a resposta, mas se lembre dela. O paradigma está mudando. Durante séculos, a ciência sustentou uma ideia central: a matéria cria a mente. Ou seja, partícula, átomos, moléculas, cérebro, consciência. Mas esse modelo começou a apresentar fissuras profundas. Hoje, cada vez mais cientistas, filósofos e pensadores ousam perguntar: e se for o contrário? E se a consciência for a base e a matéria uma expressão? Essa pergunta não é mística. Ela é cientificamente inevitável. O observador na física moderna. Na física quântica, algo revolucionário acontece. Experimentos mostram que partículas se comportam como ondas, estados permanecem indefinidos até que são observados. O ato da observação altera o fenômeno. Isso não é metáfora. É resultado experimental. O observador não está fora do sistema. Ele participa da realidade que observa. Isso abalou o materialismo clássico. Porque se a matéria depende da observação, quem observa? Campo unificado, uma base invisível. A física busca há décadas algo chamado campo unificado, teoria de tudo, fundamento último da realidade. Um campo que não é matéria, não é energia convencional, mas do qual tudo emerge. Alguns físicos começam a admitir: esse campo se comporta mais como informação e consciência do que como substância. A ciência ainda usa outras palavras, mas o sentido se aproxima muito da espiritualidade. A filosofia sempre soube. Muito antes da física moderna, a filosofia já questionava o materialismo. O idealismo filosófico afirma: a consciência é primária.
A matéria é secundária. Para pensadores como Platão, Berkeley, Schopenhauer e até correntes modernas da filosofia da mente, a realidade não existe independente da consciência. Ela aparece na consciência. A espiritualidade vai ainda mais fundo. As tradições espirituais mais antigas são claras: hinduísmo, Brahman, a consciência absoluta; budismo, a mente como base da experiência; cristianismo místico, eu e o Pai somos um; xamanismo, o espírito como tecido da realidade; Egito Antigo, o universo nascido da mente divina. Todas apontam para o mesmo princípio: existe uma consciência una, da qual tudo emerge. Não um Deus externo e distante, mas uma presença viva, inteligente e amorosa. Você não tem consciência, você é consciência. Aqui está uma virada fundamental. Você não possui consciência, como quem possui um objeto. Você é consciência, experimentando-se através de um corpo. O corpo é o instrumento. O cérebro é o tradutor. A consciência é o fundamento. Quando isso é compreendido profundamente, o medo diminui, a separação enfraquece, a vida ganha sentido. A consciência cria forma. Se a consciência é a base, ela organiza a informação, estrutura a energia, manifesta a matéria. Isso não significa que você cria tudo conscientemente, mas significa que a consciência participa do processo criativo do universo. O universo não é uma máquina cega. Ele é um processo consciente em evolução. Amor, a assinatura da consciência. Um detalhe importante surge quando observamos experiências profundas de consciência, o amor. Não como emoção apenas, mas como estado fundamental. Pessoas que acessam estados elevados relatam unidade, compaixão espontânea, ausência de medo, sensação de pertencimento ao todo. Isso sugere algo poderoso: a consciência fundamental é amorosa. O universo se conhecendo. Talvez o universo não esteja apenas existindo. Talvez ele esteja se observando, se conhecendo, se experienciando. E cada ser consciente é uma janela desse processo. Você não é pequeno. Você é o universo olhando para si mesmo. Ciência e espiritualidade se encontram. O conflito entre ciência e espiritualidade não é real. Ele foi criado por limitações históricas. Hoje, ambos começam a convergir. A ciência mede. A espiritualidade experiência. Quando caminham juntas, a compreensão se torna completa. O silêncio onde tudo nasce. Se você silencia por um instante, before do pensamento, before da emoção, há algo ali. Presente. Atento. Vivo. Esse algo não é criado pela mente. Ele está antes dela. Esse algo é consciência. Você nunca esteve separado. Se a consciência é a base do universo, então você nunca esteve separado da vida. Você nunca esteve fora. Nunca esteve perdido. Nunca esteve desconectado. Você sempre esteve dentro do todo. Porque quando lembramos quem somos, a realidade inteira começa a mudar. Bloco 6. Somos co-criadores da realidade? O papel humano no universo vivo. Depois de tudo o que vimos até aqui sobre realidade, energia, informação, tempo, dimensões e consciência, chegamos à pergunta final. Uma pergunta simples na forma, mas profunda em suas consequências. Somos co-criadores da realidade? E se somos, qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso papel? Qual é o limite entre criação e humildade? Este não é um bloco sobre poder. É um bloco sobre consciência madura. Co-criar não é controlar. Antes de tudo, precisamos desfazer um equívoco comum. Co-criar não significa controlar tudo, impor vontades, moldar o mundo ao ego. Isso não é cocriação. Isso é ilusão de poder. A verdadeira cocriação nasce quando a consciência desperta, o ego se aquieta e o ser humano se alinha ao todo. Cocriar é participar, não dominar. O universo não é passivo. O universo não é um palco imóvel onde a vida acontece por acaso. Ele é
dinâmico, interativo, responsivo. A física moderna mostra que sistemas respondem à informação, campos se reorganizam, o observador influencia o fenômeno. A espiritualidade sempre disse: o universo responde à intenção alinhada ao amor. A cocriação acontece em 3 níveis inseparáveis: intenção, o que nasce no coração; atenção, o que é sustentado pela mente; ação, o que é manifestado no mundo. Sem ação, a intenção vira sonho. Sem intenção, a ação vira repetição. Sem atenção, tudo se dispersa. A cocriação acontece quando os 3 caminham juntos. O ser humano ocupa uma posição única no universo conhecido. Nós somos feitos de matéria, movidos por energia e guiados por consciência. Somos ponte entre céu e terra, espírito e matéria, e o invisível e o visível. Não somos o centro do universo, mas somos um ponto consciente dentro dele. E isso já é imenso. Ética cósmica: criar com amor. Se a consciência cria, então a ética se torna fundamental. Não basta perguntar: o que posso criar? É preciso perguntar: o que devo criar? Isso gera vida. Isso gera união. Isso gera consciência? A cocriação sem amor gera desequilíbrio. A cocriação com amor gera evolução. Mestres que cocriavam em silêncio. Grandes mestres nunca se proclamaram criadores. Jesus não disse: eu controlo a realidade. Ele disse: seja feita a vontade do Pai. Buda não falou em poder. Falou em libertação do sofrimento. Pajés não dominam a natureza. Eles dialogam com ela. Isso é cocriação consciente, agir em sintonia com o fluxo maior. O pequeno gesto e o campo coletivo. Não subestime o simples. Um pensamento amoroso, uma escolha ética, um gesto compassivo. Tudo isso altera o campo. Você não cria sozinho. Você contribui. E quando muitos contribuem conscientemente, o campo coletivo muda. A história muda. A sociedade muda. O planeta responde. A humanidade em transição. Vivemos um momento crucial. Velhos sistemas baseados em medo, separação e controle estão se esgotando. Novos sistemas pedem consciência, cooperação e responsabilidade espiritual. A pergunta não é mais: o que o mundo fará comigo? Mas: o que eu posso oferecer ao mundo? Cocriar é servir a vida. A forma mais elevada de cocriação não é material. É vibracional. É elevar a frequência do ambiente. É curar relações. É trazer presença. É ser ponte de paz. Quando você vive assim, a realidade ao seu redor muda, não por força, mas por ressonância. Talvez o universo não precise apenas de energia. Talvez ele precise de consciência desperta. Talvez a humanidade esteja aqui não para dominar planetas, mas para aprender a amar em forma consciente. E cada ser que desperta é uma célula lúcida em um corpo cósmico em evolução. Você já está cocriando. Mesmo sem perceber, você já cocria, pela forma como pensa, pelo que sente e pelas escolhas que faz. A diferença agora é fazer isso conscientemente. Com amor. Com humildade. Com presença. Um convite ao coração. Então, somos co-criadores da realidade? Sim. Mas não como deuses separados uns dos outros. Somos co-criadores porque somos expressões conscientes do todo. Quando lembramos disso, criamos com mais cuidado, com mais amor, com mais sabedoria. E se você está gostando, curta, compartilhe e comente. E até a próxima série. E lembre-se, somos família universal.